acharem que tem que ser sempre o bromo. Então, aqui em cima é o equivalente que temos a mais, né? Pelo fato de quebrarmos aquela ligação nitrogênio, grupo metila. E aí, quem que eu poderia ter conectado nesse grupo metila? Né? Eu pus o iodo. Quais seriam as outras opções que eu poderia ter utilizado aqui? Cloro. Cloro, o que mais? Bromo também? Bromo também. Ah, por que você pôs o iodo? Sabe por que eu pus o iodo? Estou pensando já na prática. Se você pegar o cloreto de metila e o brometo de metila, eles são gases. E é sempre mais difícil, né? Você manusear, você utilizar um gás numa síntese. Enquanto que o iodeto de metila, ele é líquido, apesar de ter um ponto de ebulição baixo, em torno de uns 42 graus, se não me engano, ele é líquido. E aí fica muito mais fácil para a gente manusear para fazer a reação. Tá? Então, é o único detalhe a mais na retrossíntese. Essa quebra adicional, nitrogênio e carbono, gerando-se aqui um quarto equivalente sintético, né? O CH3I. Então, para efeito de retrossíntese, eu vou até abrir a outra. Eu vou abrir a da aula anterior. Para efeito de retrossíntese, não há mudança, né? O que existe aí é uma quebra adicional. Ó. Então, em vez de 3, que nem a gente tinha aqui, né? Praticamente iguais, nós temos aí um quarto. Tá? Então, nitrazepam, diazepam. Tudo bem aí? Alguma pergunta? Não? Então tá. Bom, só que este equivalente sintético a mais que foi gerado, a gente tem que pensar que ele tem que entrar agora na síntese, né? E aí eu não me lembro se na semana passada eu comentei alguma coisa sobre a síntese dele. Se a gente chegou a falar algo da ordem das reações que a gente vai ter que seguir na síntese. Eu comentei? Vocês lembram? Pelo que eu lembro, sim. O que eu comentei, Guilherme? Que esse Sinton 1 seria o primeiro a entrar, porque depois iria dificultar caso ele ligasse com o terceiro. Ah, então é isso mesmo. Então eu já comentei. Só que esse aqui não é o Sinton, né, Guilherme? É o equivalente sintético já, né? O Sinton seria só o CH3, né? Isso. Então vamos relembrar. Então, o X da questão está aqui, ó. Dentro desse retângulo em azul. O equivalente sintético número 2, ó, ele tem 2 hidrogênios em vermelho, né? Que são hidrogênios que não existem na molécula original. Ou seja, esse nitrogênio, ele tem que se ligar tanto no equivalente 1, né? E aí vai sair HI, e ele também tem que se ligar no equivalente 3, e aí vai sair HCl. E aí vem a pergunta, mas com qual dos dois ele reage primeiro e por quê? Né? Então, o Guilherme comentou, né, que eu já falei sobre isso semana passada, então vamos repetir. Então, vamos começar pelo caminho errado. Se eu reagir inicialmente o 2 com o 3, que nem eu fiz aqui, ó. Eu comecei a reação aqui, né, o número era outro, do 1 com o 3, né, mas só tinham esses 3 equivalentes. Qual é a função orgânica que se forma aqui, ó? Se eu começar fazendo essa reação, 1 e 3. Aqui vai formar o quê? NHC-O. Que função é essa? Amida. Uma amida. Isso. E as amidas são pouco ou são bastante reativas, uma vez que elas estão formadas? São pouco reativos. Pouco reativas, né? Não reagem com praticamente nada. É muito difícil você conseguir fazer uma amida reagir. Portanto, se nós começarmos por esta opção, reagindo 2 com 3, ocorrerá a formação de uma amida. E depois, vocês não conseguirão fazer com que esse equivalente sintético número 1 reaja com esta amida.
tá? Não vai ter como. A amida não tem essa capacidade, não tem essa nucleofilicidade para fazer aí uma SN2 com esse equivalente número 1, tá? E agora vamos pensar no inverso. Vamos pensar no caminho certo. E se eu reagir aqui, ó, esse NH2 com esse NH3, né? Vai sair HI. A partir É uma mina? é uma mina. Por quê? Que função orgânica é essa aqui? Que função orgânica é essa? NH2 ligado no anel aromático. É uma amina primária, né? Não é só porque está ligado no anel aromático que não pode ser amina. É uma amina primária aromática. E na hora que ela reagir com o equivalente número 1, vai sair um hidrogênio e vai entrar o CH3, né? E aí nós teremos uma amina secundária. E as aminas são bastante reativas, né? Sejam as primárias, as secundárias, as aminas são bastante reativas. Portanto, depois eu posso dar continuidade da mesma forma que a gente fez no nitrazepam. E aí a gente já vai ver essa sequência abaixo. Então vamos começar. Então, vou começar por aqui, né? Onde eu falei que é o jeito correto de se fazer. Então, esse NH2 vai se ligar ao CH3 e vai sobrar HI. Então, a amina primária é transformada em amina secundária e, como subproduto, nós temos aí HI. Pronto, fez isso? O resto da síntese agora é idêntico, ou a síntese é idêntica à síntese do diazepam, do nitrazepam, não vai mudar mais nada. Então, vamos ver aí o final. Depois, coloca-se o equivalente número 3. Vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei aula passada. Qual é o nome dessa função aqui em cima? C dupla OCl. Cloreto de ácido? Cloreto de ácido, muito bem. E esse aqui de baixo, CH2Cl. Cortou, Ricardo? Fala de novo. Bom, professor, seria um cloro? É o cloreto de alquila. Cloreto de alquila, sim. O de cima é o cloreto de ácido e o de baixo é o cloreto de alquila. Qual dos dois carbonos é mais reativo? O do cloreto de ácido ou do cloreto de alquila? Ah, o cloreto de ácido. Cloreto de ácido, né? Está lá em primeiro lugar em termos de reatividade. Então, quando a gente acrescentar esse equivalente número 3 aqui, haverá a reação desta amina secundária com este cloreto de ácido. E vai eliminar, né? Vai sair HCl. Então, saiu HCl. E aqui a gente formou a amida que vocês comentaram lá no início da retrossíntese. Tá? Então, agora deu tudo certo. Primeiro transforma a amina primária em amina secundária. E aí essa amina secundária vira uma amida. Se você inverter isso, fizer primeiro a amida, para depois adicionar o CH3, né? No papel você até faz. Isso não tem como acontecer. Então, uma síntese fica inviabilizada. Tá? Quem sobrou? Quem está faltando adicionar? O equivalente número 4, amônia. Onde que a amônia entra? Ela substitui mais fácil o cloro ou ela reage mais facilmente com o grupo cetona? Qual era a ordem que a gente viu aula passada? Vai reagir com cloro. Reagia com o cloro, né? Fazia uma substituição aqui no cloro. No carbono está ligado o cloro, uma SN2. Então, vamos mudar a página. Então, esse NH3, né, o equivalente 4, vai se ligar no CH2 e vai sair cloro. E esse cloro aqui que vai sair vai se juntar a um dos hidrogênios.
Então tá aqui, ó. Ficou NH2 e subproduto HCl. Por fim, né, aquecimento, fusão ou utilizando piridina diluída, o grupo NH2, né, o grupo amina, reage com o C dupla O, formando uma. Como é que é o nome dessa função mesmo? Imina. Exato, imina. Lembra que a imina também é bastante estável? Que ela tem que ser a última parte da reação acontecer, né? Pelo fato dela ter grande estabilidade. E quando o grupo amina NH2 reage com o grupo cetona, forma a imina e sobra água. Eu vou voltar aqui uma página. Então, presta atenção. Nesse momento que a gente põe a amônia, pessoal, se por acaso a amônia reagisse preferencialmente com o C dupla O, essa rota sintética não seria possível, né? É porque, naturalmente, a amônia reage mais fácil com o cloreto de alquila do que com a cetona. Então, essa rota é possível, tanto que a indústria usa esse caminho para fazer o barbitúrico, o benzodiazepínico. Se a amônia reagisse primeiramente com a acetona, nós teríamos uma imina aqui. E aí, certamente, essa imina não reagiria com o cloreto de ácido. Significa que essa rota de síntese não poderia ser usada, caso isso acontecesse. Tá? Aí teria que pensar num outro caminho, numa outra metodologia para fazer isso, numa outra rota sintética. Para nossa sorte, né, a reação de SN2 aqui, da amônia com esse cloreto de alquila, ela é muito mais fácil de acontecer do que a formação da imina com acetona. Tá? E aí, terminamos aqui o último exemplo de retrossíntese e síntese de benzodiazepínicos, encerrando aqui o conteúdo da prova, né? O conteúdo da apostila e da síntese e retrossíntese. Restando apenas aí o seminário que será apresentado hoje para a gente concluir o conteúdo da P1, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida antes da gente começar a apresentação? Por hora não. Não? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu ver se já está todo mundo aí. Ingrid está aí? Sim, Ingrid? Sim, está aí a Ingrid. sim. Isabelle? Tô aqui. Está aí. Ricardo? Sim, professor, estou aqui. Valéria? Sim, professor, estou aqui. Vanessa? Vanessa, eu não escutei. Vanessa está aí? Tá. Tá aqui. Tá aí? Tá. E a Nayara? Nayara, eu estou vendo aqui na tela. Tá. Quem é que vai ser o responsável por passar a apresentação? Ah, pode ser eu, professor. Não, é só vocês escolherem, porque eu vou ter que colocar um de vocês como responsável pela apresentação aqui no Teams. Vocês têm que me dizer quem vai ser. O Ricardo. Pode ser eu, professor. Aí o pessoal vai falando, quando mudar, eu vou mudando. Tá bom. Então, peraí que eu já vou autorizar aqui o Ricardo. Ô, Ricardo, tu sabe compartilhar a tela aí? Ah, a gente aprende aqui, professor. Já dei uma treinada aqui mais ou menos. Vamos ver. Então tá. Ó. Lá em cima, do lado direito, tem uma setinha para cima, né? Ah, sim, vi. Já vi. A sua apresentação já está aberta no seu computador, né? Já tá aberta já. Então tá bom. Vamos lá. Então, pode compartilhar. Tá aparecendo aí, professor? Tá. Agora é só botar no modo apresentação. Perfeito. Ótimo. Então, são 5 para as 8.
Fiquem à vontade, podem começar. Bom, pode começar, professor? Então, Pode. primeiramente, boa noite a todos aí. O tema do nosso seminário é os agentes anticolinérgicos. Bom, os agentes colinérgicos são substâncias cuja principal característica é a inibição da acetilcolina. Eles se ligam ao receptor colinérgico, mas não ativam. Impedem a ligação da acetilcolina aos seus receptores. Esses fármacos podem ser extraídos de plantas ou sintetizados em laboratório. Podem ser divididos em diretos e indiretos, onde os fármacos de ação direta vão atuar em receptores periféricos, M2, M3, muscarínicos e N2 nicotínicos. Agora aqui nessa imagem aqui do sistema nervoso autônomo, aqui na parte do parasimpático, a gente vai ver aqui primeiramente o coração, onde a gente temos a presença do receptor M2, onde a acetilcolina acopla-se como agonista, promovendo redução da força e frequência cardíaca. E já a acetilcolina, o anticolinérgico, quando ele bloqueia esse receptor, ele vai promover o aumento da força e frequência cardíaca. Na glândula salivar, a gente vai ter o receptor M3, onde a acetilcolina, quando se acopla, vai promover o aumento da salivação. E o agente colinérgico, quando bloqueia esse receptor, ele vai promover a redução da salivação. Nos pulmões, temos a presença do receptor M3, muscarínico, onde a acetilcolina acopla como agonista, promovendo uma broncoconstrição, reduzindo o fluxo de oxigênio. E o agente colinérgico, quando ele bloqueia esse receptor, ele vai promover uma broncodilatação, aumentando o fluxo de oxigênio. Aqui na região do estômago, a gente tem a presença do receptor M3, muscarínico, onde a acetilcolina, quando se acopla, ela vai promover o aumento da secreção de ácido. Já o anticolinérgico, quando bloqueia esse receptor, ele vai promover a redução da secreção de ácido. E nos intestinos ali temos também a presença do receptor M3, onde a acetilcolina acopla-se como agonista, promovendo aumento do peristaltismo. E o agente colinérgico, quando bloqueia esse receptor, vai promover a redução do peristaltismo. E aqui na região aqui da pupila, a gente tem a presença do receptor N2 nicotínico, onde a acetilcolina, quando acopla nesse receptor, ela contrai a pupila. E a acetilcolina vai promover aqui, quando bloqueia esse receptor, o relaxamento da pupila. Na bexiga aqui também a gente tem a presença do receptor N2. E a acetilcolina, quando se liga nesse receptor, vai contrair a bexiga. E o anticolinérgico vai promover o relaxamento da bexiga. E agora a gente vai aqui falar alguns de agentes colinérgicos aqui de ação indireta, que atuam aqui no neurônio pré-sináptico. Aqui, logo quando a gente sintetiza a acetilcolina, quando ela adentra na vesícula através de molécula carreadora, ela se desloca até a membrana e, por exocitose, ela libera a acetilcolina na fenda sináptica, onde a acetilcolina vai seguir seu trajeto fisiológico. E quando ela também pode aqui retornar através de molécula carreadora para dentro do neurônio pré-sináptico e continuar seu trajeto fisiológico. Nós temos aqui esse fármaco, o Vesamicol, ele vai promover aqui a inibição dessa molécula transportadora aqui, evitando que a acetilcolina adentre dentro da vesícula. E se ela não consegue adentrar dentro da vesícula, ela vai ficar livre aqui no citoplasma e vai acabar sendo degradada pela acetilcolinesterase. E sendo assim, vamos ter uma redução aí da atividade colinérgica, uma forma de antagonismo, né? Outro tipo de antagonismo vai ser aqui por exocitose, onde a acetilcolina, após adentrar na vesícula, ela por exocitose libera a acetilcolina na fenda sináptica. Nós temos aqui a toxina botunílica, que vai inibir essa exocitose, e eu inibindo essa exocitose aqui, eu vou acabar tendo outra vez a redução da atividade colinérgica.
E outra forma também de antagonismo é pela captação aqui da acetilcolina pela molécula carreadora, permitindo que a acetilcolina adentre no neurônio pré-sináptico. Se eu inibo essa molécula transportadora, a acetilcolina vai permanecer aqui na fenda pré-sináptica e uma vez ela permanecendo aqui, ela vai ser degradada novamente pela acetilcolinesterase. E a partir daqui eu passo a palavra para o próximo integrante aí do grupo, tá? Boa noite a todos. Está dando para ouvir? Sim. Sim, Vanessa, Sim. dá para ouvir bem. Tá. Boa noite. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a história dos anticolinérgicos, né? E para isso a gente vai ter que voltar lá na mitologia grega. As moiras, como eram conhecidas na mitologia romana, ou três parcas, como eram conhecidas na mitologia grega, eram filhas de Zeus. Elas eram três irmãs responsáveis por determinar o destino de deuses e pessoas. A vida era vista como se fosse uma linha, um fio. E a Clotos, que é essa primeira da foto, que está de azul, ela seria a deusa que tecia o fio da vida, representando o renascimento ou o nascimento. A Laquesis é a segunda que está em pé. Ela seria a deusa que puxava e enrolava o fio da vida, representando o tempo de vida de cada pessoa. E a Atropos, que é a que está de chapéu, meio abaixada, ela era responsável por cortar o fio da vida, ou seja, ela representava a morte. Então, existia uma planta que, naquela época, ela era usada como veneno, e que ela ganhou o nome de Atrope, em homenagem à deusa Atropos, que era a deusa da morte. E já na Idade Média, essa mesma planta passou a ser usada por mulheres como colírio, né? Elas pingavam essa planta como colírio no olho, e elas usavam para deixar a pupila dilatada por achar bonito, por achar que ficava belo. Então, a partir daí, essa planta passou a ser conhecida como Atropa, em homenagem à deusa Atropos, e Belladonna, em homenagem às mulheres usarem ela para ficar bela, né? E agora, essa planta é o que a gente conhece como atropina hoje, né? E agora quem vai falar da atropina é a Valéria. Boa noite, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a atropina e o uso farmacológico dela na oftalmologia, tá bom? A atropina é um alcaloide encontrado nas plantas, na planta Atropa belladonna. Ela tem ação de inibição, de inibição nas terminações parasimpáticas. Ela é formada por ésteres orgânicos pela combinação de ácido aromático e uma base orgânica formando tropina ou o tropanal, tá? O mecanismo a farmacocinética da atropina ela é um antagonista competitivo de ação da acetilcolina e dos agonistas muscarínicos, parasimpatolíticos e anticolinérgico. Ela inibe a resposta dos nervos pós-ganglionares colinérgicos. Após a instilação ocular, ou seja, gotejar, colocar gotinhas, né, da atropina, ela bloqueia as respostas dos esfíncteres musculares da íris e do músculo ciliar cristalino, estimulando a estimulação colinérgica, produzindo a dilatação, que é a midríase, tá? E a paralisação da acomodação, que é a cicloplegia. Devido a esses efeitos midriáticos cicloplégicos, a atropina é indicada em oftalmologia para exames de fundo de olho, exame de refração. Ela é também para prevenir aderência de íris ao cristalino, entre outros, tá? A atropina também inibe tem outras ações também. Ela inibe a secreção da boca, do nariz, da faringe. E são essas ações que constituem a base da utilização desse medicamento como pré-anestésico em cirurgias. O mecanismo de ação da atropina
Ele é um agente antimuscarínico, uma vez que antagoniza as ações semelhantes da muscarina da acetilcolina e os ésteres da colina. A atropina inibe as ações muscarínicas da acetilcolina nas estruturas inervadas pelos nervos colinérgicos pós-ganglionares e nos músculos lisos que respondem à acetilcolina endógena, mas não tão inervadas, como outros agentes antimuscarínicos. A principal ação da atropina é o antagonismo competitivo, que pode ser superado aumentando a concentração da acetilcolina nos receptores e dos órgãos efetores. A interação do fármaco-receptor, os receptores antagonizados pela atropina são as estruturas periféricas que são estimuladas ou inibidas pela muscarina, isso é, glândulas exócrinas, músculos lisos e cardíacos. E as respostas à estimulação nervosa colinérgica pós-ganglionares também pode ser inibida pela atropina. A farmacocinética dela, no caso da midríase, é de aproximadamente de 30 a 40 minutos e o efeito dela, ela persiste por até 10 dias. A atropina demora cerca de 1 a 2 horas também para a cicloplegia total e leva cerca de 12 dias para ser eliminada, tá? Deixa eu ver. A maioria dos efeitos colaterais, né? Dos efeitos colaterais da atropina está diretamente relacionada à sua ação antimuscarínica, como, por exemplo, boca seca, visão turva, dilatação da pupila, fotofobia e taquicardia ocorrem com frequência. A anidrose também pode produzir intolerância ao calor. Constipação e dificuldade de micção podem ocorrer também. Reação de hipersensibilidades ocasionais foram observadas, inclusive erupção cutânea grave, ilho paralítico. Exacerbação do refluxo foi também relatado. Doses muito elevadas da atropina podem produzir efeito central, como inquietação, tremor, fadiga, dificuldades locomotoras, delírio, seguidos de alucinação e depressão. E, em última análise, também a paralisia medular e até a morte. Grandes doses também pode levar ao colapso circulatório. Nesse caso, o declínio da pressão arterial e a morte por insuficiência respiratória pode ocorrer após a paralisia e o coma. O antídoto para reverter os sintomas da da atropina é o uso da fizostigmina. Eu vou passar a palavra para o próximo fármaco, para a próxima participante. Obrigada. Boa noite. Estamos escutando bem? Sim. Eu vou falar sobre a escopolamina. O butilbrometo de escopolamina é um antagonista dos receptores muscarínicos. Ele é encontrado em plantas da família das solanáceas. Ele é utilizado como antiespasmódico em casos de úlceras estomacais, duodenais, cólicas e entre outros. O seu nome comercial mais conhecido é o Buscopan, que é bem conhecido principalmente pelas mulheres por ser ótimo para as cólicas menstruais. O seu mecanismo de ação é através do impedimento da passagem dos impulsos nervosos até o sistema nervoso. Isso acontece por conta da inibição da ação do neurotransmissor acetilcolina. A sua farmacodinâmica é através da atividade espasmolítica sobre a musculatura lisa do trato gastrointestinal, geniturinário e vias biliares. Como ele é um derivado de amônio quaternário, acaba não atravessando a barreira hematoencefálica e assim não produz efeitos colaterais anticolinérgicos. A ação anticolinérgica periférica dá o resultado de uma ação bloqueadora nos gânglios intramurais das vísceras ocas, assim como de uma atividade antimuscarínica. As reações adversas mais comuns são distúrbio da acomodação visual, taquicardia, tontura e também boca seca.
Uma curiosidade é que a escopolamina tem um efeito delirante, provocado por seu antagonista muscarínico, e é utilizado na forma de chá ou fumo, podendo até deixar sequelas físicas e psíquicas a quem tem coragem de utilizar. Aí agora eu vou passar para a próxima participante. Sim. Sim? Ok. Meu nome é Nayara e vou falar sobre a benzotropina. A benzotropina é um agente antimuscarínico de ação central. É um medicamento de segunda linha usado para tratar os sintomas da doença de Parkinson ou os efeitos colaterais de antipsicóticos, como o haloperidol, né? Porque o haloperidol tem como um efeito colateral movimentos involuntários e tremores também. O mecanismo da benzotropina se dá pelo bloqueio parcial da atividade colinérgica no sistema nervoso central e pelo aumento da disponibilidade de dopamina. Efeitos adversos é sonolência, tontura, boca seca e náuseas. É proibido para crianças menores de 3 anos e é encontrado somente nos Estados Unidos e no Japão. Eu vou passar para a próxima participante. Oi, gente, boa noite. Tá dando para ouvir? Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre o biperideno. O biperideno, ele é um agente anticolinérgico que tem como efeito inibir a ação da acetilcolina. Ele tem um efeito muito forte no sistema nervoso central, onde ele vai se ligar com os receptores muscarínicos periféricos e centrais de forma competitiva. E ele vai atuar bloqueando o receptor M1 de acetilcolina. O biperideno, ele era muito utilizado no tratamento de Parkinson e outras doenças associadas, porque ele promovia uma melhora nos tremores e na rigidez. Só que hoje em dia ele não é mais tão utilizado assim, porque mesmo promovendo esses benefícios, ele também oferece muitos efeitos adversos. E hoje em dia existem muitas outras drogas que possuem o mesmo benefício, a mesma função e oferecem menos efeitos adversos do que ele. Só um momento. E não eram apenas efeitos imediatos, ele causava efeitos a longo prazo. E é sempre bom lembrar que os efeitos não eram apenas no sistema nervoso central, porque a gente tem acetilcolina e seus receptores em diversas partes do nosso corpo. Então, podia atingir qualquer parte. Alguns dos efeitos que ele promovia era boca seca, náuseas, intestino preso, alterações urinárias, sensibilidade à luz, bradicardia, alucinações e podia levar até um quadro de demência. Ele também tem interação com muitos medicamentos, como, por exemplo, analgésicos, alguns antidepressivos e antihistamínicos e vários outros. E apesar de tudo que eu falei, ele também tem seu lado bom, tem seu lado ruim, assim como qualquer outro medicamento, e ele continua sendo utilizado, só não com a mesma frequência como era antes, por causa dos seus efeitos. E agora eu vou passar a vez para a próxima participante. Agora eu vou falar um pouco sobre o rocurônio, que é um anticolinérgico nicotínico adespolarizante ou não despolarizante. Para vocês entenderem melhor, os nicotínicos não despolarizantes, eles agem ligando o seu receptor N1 da placa neuromuscular, bloqueando a ligação da acetilcolina com o receptor. Eu coloquei até aqui no slide uma imagem do receptor nicotínico e aí na lateral seria onde a acetilcolina faria a ligação, e é onde o rocurônio faria a ligação da acetilcolina. Como a acetilcolina não se ligou ao receptor, não terá transmissão sináptica e, consequentemente, não vai ter a contração muscular. O rocurônio, ele é um medicamento muito utilizado
Só um momento. Junto com os anestésicos para facilitar a intubação. Ele foi um dos itens do protocolo COVID e ele é conhecido também por ter uma ação muito rápida comparado a outros da mesma categoria. Ele pode ser usado durante cirurgias em pacientes pediátricos desde recém-nascido. Cerca de 40% do rocurônio é excretado pela urina dentro de 24 horas. E as reações adversas dele, mais comum, são dor ou reação no lugar da injeção, alteração nos sinais vitais e bloqueio neuromuscular prolongado. Agora eu vou passar para o próximo participante. Bom, sim, síntese industrial. Bom, a nossa proposta aqui da síntese industrial foi reagir um cloreto de ácido com o álcool. E pela alta reatividade desse cloreto de ácido, a gente vamos conseguir ter a formação do nosso fármaco aqui, formando um éster aqui, como o grupo farmacofórico aqui. E terminando a síntese industrial da propantelina. Ricardo? Oi. Isso, deixa nessa aí só um pouquinho. Aqui só tem um negócio errado na tua imagem aí da síntese industrial, tá? Aqui no trabalho impresso, na página 41, está escrito assim, ó, a propantenila é sintetizada mediante a reação entre o ácido xanteno 9-carboxílico, estrutura 1, ok, e cloreto de isopropil-etanol. Essa sua estrutura 2 aqui de cima não tem esse cloro. Ah, não tem esse cloro aqui, professor? Tem esse OH, é igual à estrutura 2 que está embaixo, né? Porque cadê o etanol? Ele não fala, olha o nome. Cloreto de isopropil amino etanol. Cloreto é o sal, né? Cadê o OH? Ah, então deve ter tido um erro aí, professor, que a gente não tá no se livro atentou. isso? Tá no livro de QF, Ricardo? Eu acho que estava no livro do QF, professor, que eu Depois eu vou dar uma olhada lá. Porque essa estrutura número 2 aí de cima não condiz com o nome. Essa aqui o senhor está falando dessa aqui? Isso. O nome dela é cloreto de isopropil amino etanol. Se eu não me engano, estava lá no livro, professor, desse jeito. Então, mas não é o nome que está aqui no trabalho. Então, ou o nome ou a estrutura está errada. Então, eu vou até dar uma olhada lá no livro para ver o que o livro está citando, porque tem alguma coisa estranha. Eu vou olhar lá depois. Tá? Ok. Aí eu comento com você. Mas a sua proposta tá coerente, né? E aí você trocou, né, o ácido xanteno 9-carboxílico por um cloreto, que fica até melhor, né, Ricardo, da reatividade. Pela reatividade. Fica melhor. E aí você fez essa formação do éster, né, que é o composto 3, a propantelina, a partir da reação entre um álcool e um cloreto. Correto. Tá? Então, depois eu tenho o livro, eu vou dar uma olhada para ver o que o livro está desenhando e está escrevendo, tá bom? Ok, professor. Pode passar. Continuar, né? Agora, aqui na nossa modificação molecular, a nossa proposta foi adicionar uma hidroxila aqui no carbono 5 do anel aromático, aqui na posição meta, né? Com o intuito de promover a redução de alguns efeitos colaterais, como a dor estomacal e as náuseas, né? Além de a gente também conseguir deixar essa molécula mais polar, fazendo com que ela consiga ser mais metabolizada e excretada mais facilmente também. Tá. Deixa eu só perguntar um negócio. Você, ó, aqui em cima, esses dois anéis não são aromáticos, né? Em cima. A diclomina não tem aromático, né? É tudo anel hexânico. E aqui embaixo vocês quiseram fazer um deles virar aromático, é isso? Isso porque com a adição da hidroxila, ele ia formar uma dupla ligação aqui, né, professor? Não obrigatoriamente. Né? Não é obrigado não, Ricardo. Não é obrigado? Poderia ficar... Não. Ele poderia ficar igual
igualzinho esse anel de cima, sem ser aromático, apenas com a A hidroxila. hidroxila? É, Eu achava que formaria assim. não, porque para ficar aromático tem que formar 3 ligações duplas Ah, aí, sim. né? Entendi. Então, eu acho que seria mais interessante manter a molécula assim, que nem a diciclomina, e Ciclomina, acrescentar apenas o grupo OH, ao OH. invés de tentar colocar um anel aromático, porque na molécula original não tem esse anel aromático, né? Então, Assim. aí você está fazendo 2 alterações de uma vez só. Está colocando o OH e está fazendo com que o anel aí seja aromático, tá? Ok, professor. Pode seguir. E aqui na conclusão, a gente concluímos, né, que os agentes anticolinérgicos são drogas de extrema importância quando usados de maneira correta, sem abusos e com cautela, e são fundamentais para o tratamento de diversos tipos de doença, sejam elas doenças de tipo agudas ou doenças crônicas. Enfim, acabou, professor. Acabou? Então, tá bom. Antes de eu perguntar, hoje eu vou inverter. Eu vou perguntar se alguém da sala quer fazer alguma pergunta antes. Deixa os slides na tela, tá, Ricardo? Não fecha, Tá. não. Tá. Alguém quer perguntar? Não? Então põe lá no comecinho lá, Ricardo. Lá no comecinho de novo. Lá no começo do... Isso, da apresentação. Aquele primeiro seu slide lá era bem legal. O primeiro slide... Desculpa, o slide 3, né? Pula mais um, mais um. Isso, pode deixar nesse aí. Deixa no anterior primeiro, Ricardo. Isso, esse aí. Então, assim, eu acho que esse slide aí explica bastante coisa já. Para a gente entender um pouquinho, né, da diferença de inibição ou estímulo do sistema simpático parasimpático, né? Então, isso aí, essa imagem aparece quase que todo ano nas apresentações de trabalho, né? E eu acho bastante interessante porque já dá para você dar uma boa diferenciada entre os dois sistemas. Apesar de que, né, os grupos que falaram sobre o sistema adrenérgico já fizeram suas apresentações. Pode passar para o próximo, Ricardo. Esse aí que eu gostei bastante. Eu achei esse slide aí bem didático, né? E aí eu queria que você comentasse, Ricardo, de novo, né, um pouquinho mais, porque você estava falando de mecanismo de ação direto e mecanismo de ação indireto, certo? Certo, professor. Quando você estava falando dos fármacos, né, Besamicol, Isso. toxina botulínica, hemicolínio, né, anticolinesterásicos, agentes bloqueadores despolarizantes. Então, qual é basicamente a diferença do mecanismo de ação anticolinérgica direto do indireto? Qual é a diferença entre eles? É que os diretos eles vão atuar mais naqueles receptores. O agente ele vai acoplar-se nos receptores periféricos, né? Como coração, intestino, Ou seja, pulmão. o antagonista vai lá, se liga nos receptores muscarínicos e ou nicotínicos, impedindo que a acetilcolina se ligue lá, é isso? Certo. Esse é o direto. Bloqueando a ação, né? No caso. Bloqueando, exatamente. E o indireto? E o indireto, eles vai ter a ação aqui no neurônio pré-sináptico. Então, ele vai promover o bloqueio de algumas atividades aqui do neurônio pré-sináptico, sem ter a necessidade do agente anticolinérgico acoplar-se nos seus receptores periféricos. Ou seja, não é o agente anticolinérgico que vai se ligar no receptor. Isso. O agente anticolinérgico, de alguma maneira, por algum mecanismo dentro aí da vesícula, né? Isso. Ele vai impedir ou diminuir a concentração de acetilcolina, né? Ou então recaptar essa acetilcolina, não é isso? Fazendo com que tenha uma redução da atividade colinérgica. Perfeito. Então é de maneira indireta. Ótimo. Alguns dos fármacos que vocês comentaram, né?
acho que mais de um de vocês falou sobre efeitos adversos, dilatação da pupila, né? Por acaso, algum de vocês já sentiu esse efeito de dilatação da pupila? Por exemplo, com escopolamina? Não, né? Não, Via oral, né? Alguém já sentiu? não. Quem já tomou, né? Escopolamina, né? Não sei se todo mundo já tomou. Não, né? É muito difícil o uso oral dela dar esse tipo de efeito, tá? Vocês já ouviram falar em escopolamina utilizada via adesivo transdérmico? Já viram isso? Sim, para cinetose. Olha só, aqui no Brasil nem sei, eu me lembro que tinha isso importado, né? Sim, usa atrás da orelha para cinetose? Isso, mas nem vende em drogaria, né? É Eu difícil, nem é me lembro, importado. eu nem me lembro o nome de marca e é caríssimo, né? Escopolamina transdérmica. Usado aí para vertigem, enjoo, né? Quando o pessoal vai em cruzeiro, Isso, vem é o que eu navio. ia falar, exatamente. E uma vez eu fui usar esse adesivo de escopolamina transdérmica, né? Você põe atrás da orelha, parece um band-aidzinho, não dá nem para ver. E ele tem duração de 72 horas. O efeito de ação dele, porque ele vai sendo liberado aos poucos pela pele, né? Então, ele vai mantendo aquela concentração meio que constante do fármaco. E aí, em vez de eu ler a caixa, eu pensei o seguinte: bom, sei lá, 6 horas da tarde vai terminar o prazo do efeito do adesivo. Eu vou colocar o próximo umas 2 horas antes, para não deixar o efeito passar. E não li a caixa. E aí o que aconteceu? Eu tive aí uma concentração alta de escopolamina na circulação, e algumas horas depois, né, que eu pus o segundo adesivo, antes mesmo do primeiro ter sido tirado, ou que o efeito tivesse terminado, eu não conseguia ler nada. Eu fiquei praticamente aí entre 12 e 24 horas que eu não conseguia ler. Por quê? Quando a pupila dilata, você não consegue focar a visão. Então, você podia pegar alguma coisa para ler, deixar mais perto, deixar mais longe, que eu não conseguia ler, né? Além daqueles efeitos todos, né? A sensibilidade à luz, né? Porque se a pupila está muito dilatada. Então, para uso oral, dependendo do fármaco, você nem sente, né, o efeito. Mas para esse uso tópico aí transdérmico, é bem forte. E aí, né, depois que eu vi que eu tinha feito coisa errada, eu fui ler a caixa, né, a bula, as instruções na caixa. E ele falava, não colocar um segundo adesivo enquanto o primeiro estiver sendo usado. Esperar o prazo de ação, retirar o adesivo antes de colocar outro, né? Então, belo farmacêutico que não leu as instruções e seguiu as recomendações, por conta própria colocou o adesivo. Mas é assim, é bem potente esses efeitos aí, né? Xerostomia, dilatação de pupila, são efeitos bem fortes. Tipo, o senhor aumentou a dosagem, professor. Tipo, Exatamente, porque assim, ele falava em 72 horas. Quando deu 70, eu colei o outro. Então, o primeiro ainda estava liberando e o segundo já começou a liberar. Então, deu uma superdosagem, né? Foi exatamente isso. Quase estragou a festa. Oi? Não entendi. Quase estragou a festa. Então, a sorte é que foi só a visão, né? Que incomoda, né? Imagina, você não consegue focar, você não consegue ler nada, né? Sim. Então, te atrapalha um pouco, né? Mas não foi nada muito grave também. Mas falta de atenção, falta de cuidado, né? Usar um medicamento sem antes ter lido, né? Toda a instrução. Ó, aqui no trabalho escrito, né? Vocês foram colocando aí fármaco por fármaco, colocando as patologias, as interações, a farmacocinética, os efeitos. Só alguns detalhes, né? Estrutura criada pelo ChemSketch. Vocês que desenharam no ChemSketch? Foram, né? Porque olha só. Por exemplo, ó, página 6. Butilbrometo de escopolamina.
vocês desenharam só a escopolamina. O butilbrometo não está aqui. Que tem que ter um grupo butil ligado no nitrogênio, aí o nitrogênio fica positivo e tem um bromo negativo, né? Então aqui só está a escopolamina. E tem outros, né? Não são todos, mas tem outros que aconteceu a mesma coisa. Vocês dão o nome da substância, mas ela não está na forma de sal, ó. Tiotrópio está ok, ipratrópio está ok, né? O brometo de ipratrópio está ok. Inclusive, lá na propantenila, que você colocou a síntese industrial, ele também fala no final, viu, Ricardo? Então, além daquela dúvida daquela estrutura lá que eu te falei, que o nome não bate com a fórmula, ele ainda fala aqui no final do parágrafo, o brometo é obtido por quaternização com brometo de metila. Então, isso também não foi desenhado na síntese industrial. Ah, então, o texto tem mais coisa do que o desenho, do que o esquema. Tá? Então... Lembra, professor, quando eu pedi auxílio para o senhor na hora de fazer a síntese, o senhor até tinha comentado também que achou esquisito que estava no livro. Eu vou olhar. Você pegou no livro do Corocovas, não é isso? Isso. Ó, achei mais um. De química farmacêutica, não foi? Então, Corocovas. É o Corocovas. É o nome do autor. Não, eu estou confundindo com... É o nome do autor, tá certo. Então, aqui, ó, basilato de atracúrio. Só tem o atracúrio, não tem o basilato. Tá faltando o ânion, né? Então, são alguns detalhes, né? Brometo de pancurônio. Só tem o pancurônio, não tem o brometo. Né? Só para constar, para colocar sempre a estrutura completa, né? Ó. O restante acho que estava ok, eram esses aí. Tubucurarina, então todos, a Vanessa falou do rocurônio, né, Vanessa? Foi. Então, tem o rocurônio e todos esses que terminam com sufixo ônio, que são da mesma classe, né? A tubucurarina também, são utilizados como relaxante muscular, né? Adjuvante de anestesia, que facilita a intubação. E não só intubação, né? Por exemplo, a tubucurarina não é só por conta da intubação. Às vezes, cirurgias aí de grande porte, né? Que você vai mexer em músculos muito grandes, muito rígidos, que tem um tônus muito forte, você precisa também desse relaxante muscular até para o médico poder fazer a cisão, né? Fazer o corte, dependendo onde é que vai ser o corte, né? Já ajuda também no relaxamento muscular aí adequado, tá? O trabalho escrito está bem dividido, está bem organizado, né? Gostei bastante lá desse slide que está na tela e do anterior, já ajuda bastante, né? Dá um bom direcionamento na apresentação. Só não gostei da leitura exacerbada de alguns aí, hein? Né? Não é só porque vocês estão aí em casa que não estavam no presencial que era para ficar lendo praticamente todo o texto que vocês me mandaram aqui, né? Então, a única coisa que eu estou reclamando é essa parte da leitura durante a apresentação, certo? Sim. Algo mais que o grupo gostaria de falar? Não, professor. Não? Então, o grupo não tem mais nada a falar. Então, tá ótimo. Ricardo, pode fechar então a apresentação. A gente terminou. Aí você tem que parar de compartilhar a tela, Ricardo, agora. Tem um botão que fica em cima, parar de compartilhar. Acho que é nos 3 pontinhos, Ricardo, ali da reunião. Saiu. Agora foi. Agora foi. Isso aí. Ótimo. Então, pessoal, com isso a gente finalizou, né, o nosso conteúdo aí da P1. Nossa prova P1, né, vocês já devem estar com o calendário disponível. Ficou marcada para a segunda semana, né? Quarta-feira, dia 29. Né? Na primeira quarta é a prova da Bárbara, na segunda quarta é a minha prova. Prova é às 19h30, tá?
Deixa eu abrir aqui que eu já falo com certeza. A prova tem... Peraí que tá abrindo. A prova tem 4 questões, tá? Claro, com pesos completamente diferentes. Lembrando que a prova vale 7. Eu coloquei 2 questões de trabalho, mas assim, questões com respostas bem objetivas, né? Que quem assistiu o trabalho certamente consegue responder. Ou ainda, né? Se não assistiu o trabalho e assistiu às aulas do Valber, também consegue responder. Porque, se não me engano, os 5 trabalhos apresentados, vocês já tiveram isso em farmacologia, né? Adrenérgicos, antiadrenérgicos, colinérgicos, anticolinérgicos e analgésicos, antitérmicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, né? Se não me engano, vocês já tiveram todos esses conteúdos na farmácia. Então, são 2 questões de resposta objetiva, referentes aos trabalhos, uma questãozinha com síntese e retrossíntese, né? Com ou benzodiazepínico ou barbitúrico. São as 2 opções que a gente tem. E uma questão com a item A, B, C e D para você responder sobre alguma coisa da parte teórica da apostila. Tá? Então, assim, a prova está simples, é uma prova curta, rápida de se fazer. O tempo que eu dou de prova, né, que eu sempre dei para essa prova no presencial é de 1 hora. Então, em 1 hora dá tempo tranquilo de responder isso aqui. Então, assim, é estudar o que foi feito, o que foi dado nas aulas, porque a questão que a maioria tem um pouco mais de dificuldade é a questão de síntese e retrossíntese. As outras questões, né, que são dissertativas, que vão perguntar mecanismo de ação disso, daquilo, então essas são de respostas mais fáceis, tá? A prova não está difícil, de verdade, não está difícil. Na semana que vem, vocês têm prova terça-feira agora, dia 21? Sim, do Valber. Que horas? 19h30, eu acho. Tá. Bom, se não for 19h30, é às 21, né? Não tem problema. Quando vocês terminarem, se for às 19h30 a prova do Valber, eu peço para que vocês me encontrem quando terminarem a prova. Se por acaso a prova dele for às 21, aí vocês me procuram antes da prova. Eu vou estar na sala 617. Eu já gostaria de devolver para vocês as pesquisas sobre a reação de Canizaro. Tá? Aí, pelo menos passa um de cada grupo, só para pegar lá comigo. E assim eu já devolvo tudo que eu tenho para devolver para vocês, tá? Eu não tenho prova segunda, mas na terça estarei lá dando prova. Acho que as informações da prova eram essas, né? Como é que a prova está dividida. O conteúdo da apostila nem é tão grande, né? São, se não me engano, aí 12, 13 páginas de conteúdo. Capítulo de anestésicos gerais e hipnóticos sedativos. 2 tipos de retrossíntese e síntese diferentes para vocês estudarem, né? Vai cair uma delas. E mais as apresentações do seminário, lembrando que eu não vou perguntar nada que esteja escrito, né? Que só o grupo tem acesso. As perguntas do seminário, da prova, né? Referentes ao seminário, foram baseadas aí naquilo que a gente discutiu, naquilo que a gente perguntou ao final das apresentações ou durante as apresentações. Feito? Professor, repete de novo a parte da apostila que vai cair, anestésicos gerais e hipnóticos sedativos. Eu acho que está a partir da página 62, né, professor? Eu acho que é 58, Ricardo. 58, tá bom. Eu acho, eu tenho quase certeza. É 58, 59, acho que é um pouquinho antes. Tá bom, pessoal. E alguma coisa em torno de umas 13 páginas, eu acho. Beleza. Tá? Mais alguém? Não? Então Não. é isso. Então, um bom final de semana a todos. Uma boa semana de provas. Então, aguardo vocês na terça-feira para devolver a atividade do laboratório. Tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.